10 tecnologias incríveis que antigamente eram terrivelmente ineficientes. Hoje em dia, as pessoas associam a palavra tecnologia à eletricidade, mas a maioria dos dicionários define como o uso prático do conhecimento científico. Isso significa que um vaso sanitário com descarga, que utiliza a hidrodinâmica, é uma tecnologia, assim como muitas outras coisas que as pessoas modernas consideram garantidas. Elas parecem tão simples comparadas aos dispositivos avançados de hoje, que é fácil presumir que surgiram já em suas formas modernas. Mas, na verdade, seus primeiros projetos eram muitas vezes risivelmente ineficientes. Aqui estão 10 exemplos reais. 10. O vaso sanitário com descarga. A água tem sido usada para remover resíduos humanos há mais de 5.000 anos. No entanto, em vez de serem acionados sob demanda, os primeiros vasos sanitários em lugares como a Roma Antiga eram construídos sobre fluxos de água corrente. O primeiro vaso sanitário com descarga semelhante ao que é usado hoje foi projetado em 1596 pelo Sr. John Harington, da Inglaterra. Ele construiu um para a rainha Elizabeth I, mas sua ideia não teve sucesso na época. Como os modernos, o vaso sanitário de Harington usava a água de uma cisterna para eliminar o conteúdo da bacia. O problema era que eram necessários impressionantes 7,5 galões, 28,4 litros, de água, e a falta de encanamento interno significava que a cisterna teria de ser reabastecida manualmente após cada descarga. Felizmente, Harington tinha uma solução para a grande quantidade de água exigida: permitir que até 20 pessoas usassem o vaso sanitário entre as descargas. 9. Carros. Embora os carros elétricos estejam ganhando popularidade, a maioria dos carros ao redor do mundo ainda é movida a gasolina ou diesel. A ubiquidade dos motores de combustão interna faz parecer que alternativas, como baterias elétricas, são uma novidade. No entanto, a gasolina não foi nem a primeira nem a única maneira viável de mover um carro. Foi apenas a mais conveniente. No início do século XX, os carros a vapor eram uma alternativa nada incomum aos veículos movidos a gasolina. Celebridades como Howard Hughes dirigiam um. Os motores a vapor já existiam havia mais tempo e eram mais seguros, mais confiáveis e menos poluentes que seus equivalentes de combustão interna. Também eram rápidos, mas apresentavam sérias desvantagens. Podia levar até 30 minutos para começarem a funcionar, e alguns modelos iniciais só conseguiam percorrer cerca de 20 milhas, 32,2 quilômetros, antes de precisarem ser reabastecidos. 8. Aspiradores de pó. A transição de transporte puxado por cavalos para movido a eletricidade ainda está levando tempo, mas outra tecnologia que já fez essa transição é o aspirador de pó. Sua primeira versão, patenteada em 1901 pelo engenheiro britânico Hubert Cecil Booth, era uma enorme máquina vermelha que precisava ser puxada por cavalos. Por mais inconveniente que isso fosse, era ótimo para marketing. A invenção de Booth atraía multidões que o viam limpar. Em menos de um ano, ele estava limpando tapetes para o rei. Booth teve a ideia de sugar o pó dos tapetes após observar outro dispositivo que fazia o oposto. O aspirador mecânico soprava a sujeira para fora das fibras e para dentro de um saco. Seu inventor disse a Booth que sugar a sujeira era impossível, então Booth tentou provar o contrário. Com o tempo, pessoas ricas começaram a ter aspiradores como o de Booth instalados em casa, antes que o inventor norte-americano James Spangler criasse o aspirador elétrico portátil alguns anos depois. 7. Aspirina. Os medicamentos também utilizam conhecimento científico para resolver problemas práticos como o alívio da dor, e fazem parte do que a OMS chama de tecnologias de saúde. Claramente, muitas tentativas iniciais de medicina não eram apenas ineficientes, mas também ineficazes ou até perigosas. Mas algumas pareciam ter boas ideias por trás delas. A casca e as folhas de salgueiro, por exemplo,
eram usadas para fins medicinais há milhares de anos. Elas contêm salicina, que ajudou cientistas posteriores a inventar a aspirina. Isso levou à crença de que povos antigos perceberam a ligação entre o salgueiro e o alívio da dor, mas essa conexão pode não ter sido tão direta quanto parece. Os taninos amargos da árvore tornavam desagradável a ingestão de uma dose eficaz de salicina apenas com remédios derivados do salgueiro. Isso poderia causar fortes dores estomacais. Somente no final do século XIX, cientistas aprenderam a modificar um composto químico relacionado, o ácido salicílico, para produzir um analgésico de forma eficiente. 6. Armas de fogo. A história das primeiras armas. Ao longo de toda a história, algumas pessoas inventaram novas tecnologias para reduzir danos e sofrimento, enquanto outras imaginaram maneiras de infligi-los. Pode-se argumentar que a humanidade se tornou boa demais nisso, e que as coisas eram melhores na época em que, para disparar uma arma, era necessário acender um pequeno pedaço de corda e esperar que ele alcançasse a pólvora no cano antes de efetuar o disparo. Essas armas eram conhecidas como mosquetes de pederneira com pavio e eram usadas por colonos iniciais na América. Na época da Guerra da Independência, mecanismos de pederneira podiam inflamar a pólvora instantaneamente. No entanto, os mosquetes ainda eram carregados pela boca do cano. Armas com canos lisos podiam ser carregadas e disparadas cerca de 3 vezes por minuto por soldados treinados. Rifles longos americanos tinham sulcos no cano para fazer a bala girar. Eram mais precisos, mas mais lentos para carregar, disparando cerca de 1 vez por minuto. 5. Câmeras fotográficas. Evolução da fotografia. Da câmera escura ao presente. Outra invenção que também disparava muito lentamente no passado era a câmera. Algumas das primeiras câmeras levavam até 20 minutos para capturar uma imagem, mas esse tempo foi reduzido para cerca de 20 segundos na década de 1840. Ainda assim, era um tempo longo para manter um sorriso, motivo pelo qual os retratados em fotografias do século XIX tendiam a ter expressões muito sérias. Crianças eram às vezes imobilizadas para evitar que se movessem e estragassem a imagem. Tempos de exposição longos não eram o único problema das câmeras antigas. Elas também eram muito grandes, e fotógrafos que trabalhavam fora de seus estúdios precisavam levar um laboratório improvisado consigo. Todo o equipamento precisava ser transportado em carroças puxadas por cavalos. Revelar as imagens também era perigoso, pois o processo exigia que os fotógrafos manuseassem produtos químicos tóxicos como o mercúrio. 4. Relógios. A evolução atemporal. A história do relógio. Existem alguns itens que as pessoas ainda gostam de fabricar à moda antiga. Relógios analógicos, por exemplo, continuam sendo um símbolo de luxo, apesar das muitas capacidades dos modernos relógios digitais. No entanto, eles não conseguiriam alcançar preços tão altos se fossem antigos demais. Um tipo inicial de relógio que data da década de 1580, conhecido como ovo de Nuremberg, demonstra perfeitamente o porquê. Para começar, os ovos de Nuremberg eram volumosos demais para serem usados no pulso. Em vez disso, eram carregados nos bolsos ou pendurados no pescoço. Eles também mostravam apenas o ponteiro das horas, pois o mecanismo de mola rudimentar que os alimentava não era preciso o suficiente para marcar minutos. Mesmo assim, sua confiabilidade variava dependendo de estarem na horizontal ou sendo carregados. O ponteiro também se movia mais lentamente quando a mola precisava ser novamente tensionada. 3. Computadores. História dos computadores. De 1930 até o presente. A maioria das tecnologias desta lista levou centenas de anos para alcançar as formas encontradas hoje, mas os computadores melhoraram drasticamente em um curto espaço de tempo. Basta observar o ENIAC, o primeiro computador programável de uso geral. Ele foi construído para ajudar a resolver equações
e permitir que os militares previssem as trajetórias de projéteis de artilharia. Mas, em 1946, precisava de 1.800 pés quadrados de espaço para funcionar. A máquina de 30 toneladas podia realizar tarefas além de seu propósito inicial. Cientistas e engenheiros que trabalhavam com o ENIAC na Universidade da Pensilvânia podiam religar o painel de conexões para fornecer novos problemas ao computador. Ele era incrivelmente rápido para sua época e podia realizar até 5.000 adições por segundo, mas havia um problema. Era tão complexo que a religação do painel podia levar dias. 2. Consoles de videogame. História do Magnavox Odyssey 2. Os jogadores de hoje esperam que novos títulos tenham gráficos tridimensionais e ofereçam mundos inteiros para explorar. No entanto, os primeiros videogames domésticos eram tão simples que as pessoas precisavam colocar um plástico colorido sobre a tela da TV apenas para jogá-los em cores. Essa, na verdade, era uma solução engenhosa, pois a eletricidade estática mantinha o plástico no lugar, permitindo que fosse facilmente removido quando o jogo terminava. Foi assim que os jogos eram jogados em 1972, quando o engenheiro germano-americano Ralph Baer lançou o primeiro console de jogos projetado para uso doméstico. Chamado de Magnavox Odyssey, ele permitia que as pessoas jogassem simples partidas de tênis e tiro em casa. 2 controles eram incluídos para que fosse possível jogar em dupla, mas o console não tinha como registrar a pontuação, o que significava que os próprios jogadores precisavam anotá-la. 1. Telefones. História fascinante da tecnologia telefônica. A nação ao alcance dos seus dedos. 1951. Para muitas pessoas, os smartphones serão a primeira coisa que vem à mente quando ouvem a palavra tecnologia. Os modernos são tão avançados que combinam várias das tecnologias desta lista, incluindo câmeras, consoles de jogos e computadores, além de permitirem que as pessoas entrem em contato em questão de segundos. Onde a outra pessoa está localizada no mundo, quase não importa. No entanto, a tecnologia telefônica percorreu um longo caminho para chegar até aqui. A maioria das pessoas sabe que as antigas ligações telefônicas eram roteadas por fios e centrais manuais, às vezes com um operador conectando manualmente os cabos na central. Mas quanto tempo esse processo demorava nos primeiros dias? Para uma ligação de longa distância em 1918, eram necessários cerca de 15 minutos. Muito diferente da conexão instantânea que as pessoas consideram normal hoje. Ainda assim, era um avanço em relação ao telégrafo, que exigia operadores especializados para interpretar mensagens. E assim terminamos nossa viagem pelo tempo, revisitando 10 tecnologias incríveis que um dia foram extremamente ineficientes, mas que moldaram o mundo em que vivemos hoje. É impressionante pensar que, sem essas versões iniciais, muitas vezes lentas, pesadas e complicadas, talvez não tivéssemos as facilidades que usamos todos os dias. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E me conte nos comentários: qual dessas tecnologias mais te surpreendeu pela sua evolução?